E aí, meu povo, então vamos começar agora efetivamente o curso de Direito Administrativo. Então, se você está acessando o canal pela primeira vez, meu nome é Cristiano Carvalho, você pode falar comigo através do e-mail, que está aparecendo aí embaixo, dicasdocarvalho@gmail.com, e o canal aqui ele é voltado para concursos públicos. Eu sou bacharel em Direito pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduado em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário. E vou abrir aqui com vocês hoje o nosso cursinho de Direito Administrativo. Hoje estou trabalhando como técnico do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Então, só para que você saiba aí quem está falando com você, caso você não me conheça aí do presencial, já que alguns alunos que acompanham também no canal estudam comigo no presencial aqui no Rio de Janeiro. E aqui no canal a gente está falando para o Brasil todo, né? Então, você sabe aí as referências de quem está fazendo esse curso com você. Então, hoje a gente abre falando o nosso primeiro tópico de princípios. Tá? Antes de eu começar a falar aqui, vocês olhem na descrição aí, na descrição vai estar a aula 1. Tá? Na aula 0 a gente tem a apresentação dos conteúdos e algumas orientações. Então eu sugiro você que antes de começar a aula 1, dê uma olhada na aula 0 para entender a logística de como vai funcionar o curso. Tá? Eu vou estar sempre botando lá embaixo na descrição, aula 0, aula 1, aula 2, e embaixo o que se trata ali, o que está sendo abordado na aula. Então se você quer estudar um assunto específico, você vai lá e busca na descrição. Princípios, administração direta, administração indireta, e aí direciona os seus estudos, tá bom? Fica combinado assim. Então a gente começa hoje falando de princípios, mas antes de entrar nos princípios, vamos ver aqui um conceito de direito administrativo, que é o conceito do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Então temos aí o seguinte, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello aduz um conceito sintético de direito administrativo. Então um conceito ali bem reduzido, bem simplificado, definindo como ramo do direito público que disciplina a função administrativa, então é o ramo do direito público que cuida da função e os órgãos que a exercem. Então é o que a gente vai estudar aqui, tá? As funções e os órgãos, as entidades, quem cuida, como funciona, o que pode e o que não pode fazer, tá? E aí a gente vem para o nosso conceito de princípios, aí eu peguei lá no livrozinho do Alexandrino e Paulo, tá? Então, os princípios, que podem ser expressos ou implícitos, determinam o alcance e o sentido do conjunto de regras que compõem um dado sistema do ordenamento jurídico, balizando a interpretação e a própria produção normativa. Então, qual é a função do princípio, pessoal? Então, olha aqui o finalzinho. Ó. Ele baliza a nossa interpretação e ajuda, apoia a produção normativa. Então, os princípios é o quê? Que dá o direito, que dá a direção àquela área do direito. Qual a direção? O que é qual o caminho que ela quer seguir? Se você está começando a estudar direito agora, você vai ver que tem princípios no direito administrativo, princípios no direito constitucional, princípio em legislação previdenciária. Então, cada ramozinho desse direito tem um rol de princípios, que dá a direção daquela área do direito. Alguns princípios vão ser comuns, vão estar presentes em todas as áreas, e outros vão ser bem específicos, bem típicos ali daquela área do direito. Tá? Então, agora a gente atravessa aí e começa mesmo a falar dos nossos princípios. Então, para facilitar, para fins didáticos, pessoal, eu dividi aqui em três pilares. E fiz uma divisão aqui, na verdade, em 3 grupos, né? Que eu chamei de grupos. No primeiro grupo, a gente tem os princípios constitucionais expressos da administração pública. Aqueles que estão lá no artigo 37 caput. Se você não é do direito, quando eu falar caput, eu estou me referindo à cabeça do dispositivo, tá bom? O segundo grupo, nós temos os princípios basilares ou fundamentais, aqueles que são considerados aí os pilares, a estrutura do direito administrativo. E no terceiro grupo, os princípios constitucionais implícitos. Tá? Pessoal, não há na legislação uma divisão dessa. Tá? Eu dividi aqui porque eu acho que didaticamente facilita para os estudos e para as questõezinhas de prova também, tá? Então, uma divisão que eu fiz, aí na aula de hoje a gente vai ver o primeiro grupo, e nas aulas seguintes a gente vê o segundo e o terceiro grupo, tá? Então, a gente continua aí pelos princípios constitucionais expressos, aqueles que estão lá no 37 da Constituição, na cabeça do dispositivo, no caput. Então, a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes, então repare que é toda a administração pública, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o que a gente usa aí, o nosso mnemônico já bem conhecido daquelas pessoas que estão estudando mais tempo, de LIMP, né? Então o LIMP é o quê? Legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. Então, um mnemônico aí bem utilizado. Vamos deixar ele aqui no quadro para que a gente não se esqueça se você está tendo o contato aqui com a matéria pela primeira vez, tá? Então, aqui é o nosso LIMP. Então, esses são os princípios constitucionais expressos. Estão lá expressamente cravados no caput do artigo 37 da Constituição. Então, o que a gente vai ver agora, pessoal? A gente vai dar um passeio por todos esses princípios. Vai ver um por um e vai ver a aplicação deles em algumas questões, como já caiu em prova, para que você tenha uma noção de como esses princípios são cobrados. Então, começando pelo princípio da legalidade. Então, vamos organizar ele aqui no quadro. Vamos começar pela legalidade. Tá? Vou colocar ele aqui para nos ajudar. Legalidade. Segundo o princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer o que a lei permite ou autoriza, bem diferente das relações entre os particulares, onde o princípio aplicável é o princípio da autonomia da vontade. Então, já vamos colocar aqui que para a administração pública ele só pode fazer o quê? O que a lei permite, manda, autoriza. Então, o administrador, pessoal, ele está adstrito, pessoal, ele está preso ao comando da lei. Então, o administrador, ele só vai poder fazer o que a lei permite, manda e autoriza. Diferente das relações entre os particulares. Os particulares, olha o que eu botei no final aí, vigora para ele a autonomia da vontade. Então, tudo que não for proibido, ele pode fazer. Então, a lei não proíbe, ele vai lá e faz. Já o administrador, não. O administrador, ele está preso, ele está adstrito à lei. Ele só faz o que a lei manda, o que a lei autoriza, o que a lei determina. Então, ele deve obedecer a comandos legais. Por quê? Porque o administrador público está administrando coisa pública. O que ele está administrando não é dele, para ele dispor da maneira como ele quiser. Então, vamos amarrar aí, ó. Então, o administrador, ele está preso aos comandos legais. Só pode fazer o que a lei permite, o que a lei manda, o que a lei autoriza. Não pode agir como o particular, que vigora a autonomia da vontade. Então, olha um exemplozinho aí, o artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, o particular não pode ser obrigado a fazer algo se não tiver um proibitivo legal. Então, para o particular, repito, vigora o princípio da autonomia da vontade. Ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Já o administrador público, ele só pode fazer o que a lei manda, o que a lei ordena, então o que a lei autoriza. Então, vamos começar a amarrar aí essas palavrinhas para que ela nos ajude aí quando a gente se debruçar sobre as questões. Então, começando aqui pela nossa FCC. Então, o princípio que orienta e limita a atuação da administração pública, estabelecendo que esta somente deve atuar conforme o que estiver expressamente previsto na legislação, denomina-se. Então, olha só a dica, pessoal. Conforme o que estiver expressamente previsto na legislação. Ele já está dizendo que ele quer o princípio que manda, que autoriza, que permite, que amarra o administrador na lei. Então, só poderia ser o gabarito o nosso princípio da legalidade, né, pessoal? Que é exatamente esse primeiro aí que a gente acabou de ver. Partindo para o nosso próximo princípio, vamos organizar ele aqui, ó, vou fechar aqui, né, para não ficar muito bagunçado. Vamos ao nosso princípio da impessoalidade. É o nosso segundo princípio expresso aí no caput do artigo 37. Então, olha o que diz aí o nosso princípio da impessoalidade. Nada mais é do que o princípio da finalidade. Aqui, pessoal, muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque algumas bancas tratam o princípio da impessoalidade como o princípio da finalidade. Uma delas é a FCC. Então, é muito comum você chegar na questão, ler tudo que está ali e falar, poxa, está falando do princípio da impessoalidade. Aí você vai nas opções e não acha o item impessoalidade. Por quê? Porque ela trata como finalidade. Então, você vai lá e procura e vai estar lá a palavrinha finalidade e você vai marcar, tá? Então, é muito comum o princípio da impessoalidade ser tratado como finalidade, em especial nas provas da Fundação Carlos Chagas, tá? Muita atenção com isso daqui. Então, ele fala ali, né, que é o princípio da finalidade, a administração deve praticar
A administração tem que praticar o ato sem olhar para o rosto do particular. É observado sobre 2 prismas. Então, vamos abrir aqui 2 prismas. Vou chamar aqui de primeiro e segundo. Tá? Então, ele deve ser olhado por 2 aspectos. Primeiro, o princípio da impessoalidade traduz a ideia de que toda a atuação da administração deve visar ao interesse público. O primeiro aspecto, o foco deve ser sempre o interesse público. Olha que interessante. Deve ter como finalidade a satisfação do interesse público. Então, o foco é o interesse público e o foco é satisfazer o interesse público. Esse é o nosso primeiro prisma. Segundo prisma, está ligado à ideia de vedação à pessoalização das realizações da administração pública, a promoção pessoal do agente público, proibindo a vinculação de atividade da administração à pessoa dos administradores, evitando que este utilize propaganda oficial para sua promoção pessoal. É o que eu chamo de vedação à pessoalização, pessoal. É a vedação, a proibição da pessoalização, que é o quê? O administrador usar a máquina pública para se promover, tá? Ele usa o maquinário, em vez dele dizer lá, essa obra é do governo tal, essa obra é do estado, do município. Ele diz, essa obra é do fulano de tal, essa obra é da fulana de tal. Então, ele usa a máquina a seu favor, para ligar o que está acontecendo ali a ele. Então, esse é o nosso segundo prisma, e isso também é vedado, viola o princípio da impessoalidade. Só esse princípio ele é muito importante, né? Graças a eles, a gente tem a realização de concurso público. Você imagina se não tivesse o princípio da impessoalidade? A gente teria aí indicações diretas pelos políticos. Muitos não estariam aqui assistindo essa aula, tá? Então, não estariam aqui estudando, não haveria o mérito, que é o estudo, que é ocupar o cargo aquele que estudou, que se dedicou. Mas haveria apenas indicação. Por isso que o princípio da impessoalidade ele é muito importante. Então, ele está ligado aí diretamente com a realização de concursos públicos, né? Graças a ele, você está aí estudando e eu estou aqui falando para você. Tá? Então, um princípio aí muito importante. Então, recapitulando aqui as ideias centrais, pessoal. Ele é também chamado de princípio da finalidade. Ó. Ele tem foco em 2 prismas. Primeiro, o interesse público. E segundo, que é a vedação, a pessoalização, que é o uso da máquina pública para se promover. Tá? Então, muita atenção com esses detalhes. Vamos ver a aplicação numa questão, mais uma da FCC, Copergás 2016, analista. O governador de determinado estado praticou ato administrativo sem interesse público. Então, olha só, já violou o primeiro prisma. E sem conveniência para a administração pública, visando unicamente a perseguição de prefeito municipal. Então, ele se divorcia do interesse público e passa a perseguir um prefeito municipal. Trata-se de violação do seguinte princípio de direito administrativo, dentre outros. Então, a gente tem aí publicidade, impessoalidade, proporcionalidade, especialidade e continuidade. É claro que o princípio aí, o gabarito é impessoalidade, né, pessoal? Então, ele usa da máquina, ele viola aqui o que eu chamei de primeiro prisma. Então, avançando para o nosso terceiro princípio, a gente chega aí à moralidade. Essa moralidade está em moda aí no nosso país. Então, moralidade. O princípio da moralidade torna jurídica a exigência de atuação ética dos agentes da administração pública. A denominada moral administrativa difere da moral comum, justamente por ser jurídica e pela possibilidade de invalidação dos atos administrativos que sejam praticados com inobservância deste princípio. Então, a violação da moralidade tem como consequência a violação desse princípio tem como consequência a invalidação do ato, pessoal. A invalidação do ato. Tá? Então, muito importante isso daqui. Tá? Então, voltando lá, então, violou o princípio da moralidade, a gente vai ter um ato inválido. Seguindo, um ato contrário à moral administrativa é um ato nulo. Então, mais uma aqui, a palavrinha aqui que pode nos ajudar. É um ato nulo. Ele é um ato inválido. E não meramente inoportuno ou inconveniente.
A moral administrativa liga-se à ideia de, olha que beleza, então está ligada à ideia de probidade. Probidade é o quê, pessoal? Honestidade, né? E de boa fé. Ligada à ideia de probidade e de boa fé. A moralidade é requisito de validade do ato, ó, porque se não for válido, ele será inválido. Então, olha só, ele é requisito de validade. Essa diferenciação ela é muito importante, tá? Então, aqui o ato que viola esse princípio, ele ou vai ser válido ou ele vai ser inválido. Então, não tem muito para onde ir. É requisito de validade do ato. Então, fechando aqui as ideias centrais. A violação do princípio da moralidade tem como consequência a invalidação. O ato que viola esse princípio é um ato nulo. Está ligado à ideia de probidade e de boa-fé. E é requisito de validade do ato. Assim a gente fecha aí as ideias centrais ligadas à moralidade. Vamos ver isso numa questão. Então, na atuação administrativa, não basta a legalidade formal, restrita. É preciso também a observância de princípios éticos, de lealdade e de boa-fé. Então, aqui, a gente ainda pode acrescentar aqui, ó, como deu ali a questãozinha da FCC, a ideia de ética e a ideia de lealdade. Ó. Ela ainda traz mais duas palavrinhas para nos ajudar. A assertiva em questão refere-se ao princípio da, e aí ele puxa ali alguns princípios. Motivação, eficiência, moralidade, proporcionalidade, supremacia do interesse público. Então, a gente pode ver aqui, pelo que foi exposto, que está ligado aí diretamente à ideia de moralidade. Então, seguindo agora para o nosso penúltimo princípio, é o nosso princípio da publicidade. Publicidade. Então, vamos lá no texto. Ó. No princípio da publicidade, a palavra-chave é transparência. Ou seja, os atos administrativos têm que se tornarem públicos. A publicidade é requisito de eficácia do ato. Também apresentado sob duas acepções. Então, vamos anotar aqui a primeira informação importante. Ó. Ele é requisito de eficácia. Observem o seguinte, pessoal. Ela é requisito de eficácia bem diferente do princípio da moralidade. No princípio da moralidade, ela é requisito de validade. No princípio da publicidade, ela vai dar eficácia ao ato. Ou seja, o ato só vai poder ser eficaz após a sua publicação. Então, o ato está lá, teve o ato administrativo, ocorreu tudo bem, está tudo certinho, o ato é válido, mas ele ainda não vai produzir efeitos. Ele vai ficar esperando a publicação para que ele, de fato, se torne eficaz. Já o de cima, não. Tá? O de cima, a situação é outra. Então, moralidade ligada a requisito de validade, publicidade ligada a requisito de eficácia. E aí a gente abre aqui duas acepções, não é isso? Que eu acabei de ver ali. A gente abre e a primeira acepção está ligada à ideia de que não está ligada à validade do ato, mas à sua própria eficácia que a gente acabou de ver. Isto é, enquanto não publicado, o ato não será apto a produzir efeitos. Então, na primeira acepção está ligado diretamente, de fato, à ideia de eficácia. Tá? Então, repetindo, o ato foi feito, está praticado, está tudo certinho, então ele preenche todos os requisitos, ele só vai produzir efeito após a publicação. Então, ele segue para a publicação, publicou, ele passou a seguir os seus regulares efeitos normalmente. No segundo aspecto, a gente tem o quê? Que esta deriva do princípio da indisponibilidade do interesse público, diz respeito à exigência de que seja possibilitado de forma mais ampla possível o controle da administração pública pelos administrados. É a transparência, pessoal. É a transparência. Isso porque a gente precisa, né, pessoal, da publicação do ato. Se o ato não for publicado, como é que a gente vai fiscalizar? Como é que a gente vai verificar o que está acontecendo? Aonde está sendo aplicado os nossos recursos? Por isso que a publicação ela é muito importante. Tá? Então, a gente fecha com as ideias centrais aqui de publicidade, pessoal. Requisito de eficácia do ato, sempre visto por dois aspectos, por dois prismas. O primeiro é da eficácia do ato, então só depois de publicado o ato passa a produzir os seus efeitos. E o segundo aspecto ligado à ideia de transparência, para que a gente possa ali
verificar o que está acontecendo e como está sendo aplicado os nossos recursos, porque o recurso é meu e o recurso é seu. Questãozinha da FCC, mais uma. Então, em importante julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, considerou a Suprema Corte, em síntese, que no julgamento de impeachment do presidente da República, todas as votações devem ser abertas, votações abertas, de modo a permitir maior transparência, segundo o prisma, transparência, controle dos representantes e legitimação do processo. Trata-se especificamente de observância ao princípio da... Você vê que a própria questão ela vai te direcionando e vai te dando dicas do que ela quer como gabarito. Então, nós temos aí publicidade, proporcionalidade restrita, supremacia do interesse privado, presunção de legitimidade e motivação. E o nosso gabarito, né, pessoal? É claro que é publicidade. Chegando aí no nosso último princípio, né, ainda tem um pequeno espaçozinho aqui para eu colocar ele, é o nosso princípio da eficiência. Tá? Antes da gente adentrar aqui no conceito, pessoal, do nosso princípio da eficiência, observem o seguinte. Quando foi promulgada a Constituição, este princípio não se encontrava lá no caput do 37. Ele foi colocado lá depois via emenda constitucional. Então, inicialmente, a gente tinha o quê? Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. E só depois, lá por emenda constitucional, esse princípio foi acrescido lá no caput do 37. O princípio da eficiência. Então, ele foi o último a entrar no caput do 37. Estou dizendo isso e estou frisando porque isso já foi tema de prova, tá, pessoal? Então, originariamente, o princípio da eficiência não constava no caput do 37. Ele foi inserido lá depois, tá? Então, fica essa observação, fique atento com isso, não vamos perder questão por causa desse tipo de informação, tá bom? Então, vamos lá ver o que diz o princípio da eficiência. O objetivo do princípio da eficiência é assegurar que os serviços públicos sejam prestados com adequação às necessidades da sociedade que os custeia. Então, o serviço adequado é o que se espera de toda boa administração, é um dever. A administração deve fornecer um serviço de excelência, com o menor custo possível e no menor tempo. Então, a eficiência está ligada ao quê? A um serviço de excelência, com o menor custo e um serviço rápido, no menor tempo, aquilo que a gente chama de célere. Então, um serviço célere, um serviço barato e um serviço excepcional. É difícil achar, mas existe, pessoal. E a ideia central do princípio é esse. Então, o princípio da eficiência está ligado à ideia de excelência na prestação do serviço, uma excelência com o menor custo, ou seja, a administração deve buscar mecanismos para diminuir as despesas e, paralelo a isso, esse serviço ele deve ser célere, ele deve ser rápido, ele deve atender aos anseios do cidadão, ele deve atender aos interesses sociais. O cidadão tem que sair de lá satisfeito com o serviço que lhe foi prestado. Então, essa é a nossa ideia de eficiência. Partindo para mais um exercício, né, para a gente finalizar a aula de hoje. Então, FCC, TRT, 23ª Região, analista judiciário. O direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem comum é característica do princípio básico, do princípio da... Então, nossa resposta é eficiência. Então, olha só, hein? O serviço ele tem que ser efetivo do bem comum, tem que satisfazer o interesse do cidadão. Então, está diretamente ligado ao princípio da eficiência. Então, a gente fecha, pessoal, os nossos princípios constitucionais expressos. Nas próximas aulas, a gente avança sobre os demais princípios. Tá? Revisando, constitucionais expressos estão lá no caput do artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Muita atenção com isso aí. Na próxima aula, a gente continua. Valeu!